Olá, como estão? Primeiramente, é um prazer enorme participar do segundo webinário de Patologia Molecular. Eu me chamo Bruna Rodrigues Gontijo e hoje vim falar um pouquinho sobre o projeto de mestrado que está em andamento, que tem como tema a associação de polimorfismo genético do SLC6A3, que também conhecido como DAT1, DRD2 e ANKK1, em pacientes com um transtorno depressivo maior. Sou orientada pela professora doutora Isabel Cristina Rodrigues da Silva e antes de falar acerca do meu projeto, eu gostaria primeiramente de me apresentar um pouquinho. Eu me chamo Bruna Rodrigues Gontijo, sou farmacêutica formada pela Universidade de Brasília, Faculdade de Celândia. Eu me formei em 2019. Atualmente, eu sou aluna de mestrado do Programa de Pós-Graduação em Ciências e Tecnologias em Saúde da Universidade de Brasília. Sou especialista em farmácia clínica e hospitalar e aluna de especialização em análises clínicas. E antes de começar a falar do projeto em si, então eu gostaria de introduzir sobre a depressão e suas características. Os transtornos depressivos são considerados como um tipo de transtorno de humor e têm como característica a presença de um humor triste, vazio ou irritável, acompanhado de alterações somáticas e cognitivas que afetam significativamente a capacidade de funcionamento do indivíduo, como perda de interesse ou prazer nas suas atividades diárias, dificuldades para pensar ou se concentrar e com pensamentos recorrentes sobre mortes e outros. É importante frisar que a depressão afeta tanto fatores cognitivos, comportamentais, fisiológicos, sociais e até mesmo econômicos. Quanto à prevalência, a depressão é um dos transtornos mais comuns diagnosticados por profissionais de saúde mental. Na atualidade, é considerada como um problema prioritário de saúde pública. Estimativas sugerem que a depressão é uma das doenças mais onerosas do mundo, pois acomete cerca de 121 milhões de pessoas, sendo considerada a segunda causa de incapacitação em pessoas de 15 a 44 anos de idade. Como pode-se notar nesse gráfico, a prevalência do transtorno depressivo acomete mais as mulheres em uma idade de 60 a 65 anos, e isso pode ser influenciado pelas diferenças da fisiologia da mulher e do homem do sistema hormonal, além de parâmetros socioculturais relacionados às mais diversas experiências, questões psicológicas durante situações estressantes. Entre os transtornos psiquiátricos, o transtorno depressivo maior é o mais prevalente, afetando aproximadamente 15 a 17% da população, apresentando uma alta taxa de risco de suicídio, equivalente a cerca de 15%. A depressão tem uma etiologia multifatorial, ou seja, são diversos fatores que podem desencadeá-la. Os fatores ambientais, que são externos ao indivíduo, são fatores que também influenciam no aparecimento dela, que incluem medo, a não inclusão social, a discriminação, a pobreza e o desemprego. Outro fator é o fator neurobiológico. Então, a desregulação no sistema dopaminérgico e glutaminérgico também pode favorecer o aparecimento da depressão. E por último, fatores genéticos. Variações genéticas que aparecem como consequência de mutações, ou seja, polimorfismos de receptores do sistema, tanto dopaminérgico como glutaminérgico. Quanto aos subtipos, a depressão ela pode ser classificada como transtorno depressivo maior, melancolia, depressões integrantes do transtorno bipolar tipo 1 e tipo 2, depressão como parte de uma ciclotimia, episódio ou fase depressiva, transtorno depressivo recorrente, depressão atípica, depressão psicótica, depressão agitada ou ansiosa e depressão secundária. No caso do nosso projeto, a gente estuda mais, aborda mais sobre o transtorno depressivo maior. Então, o transtorno depressivo maior trata-se de um transtorno de humor caracterizado pela presença de indisposição ou fraqueza muscular, prejuízo na concentração,
alterações importantes na regulação do sono, mudança significativa no apetite, perda de motivação para realizar atividades prazerosas e diárias e humor deprimido. O transtorno depressivo maior é diagnosticado quando há a presença de 5 ou mais sintomas característicos listados por um período de 2 semanas, evidenciando uma alteração do indivíduo ao seu funcionamento anterior. Em relação à patogênese da depressão, são várias, mas uma dessas são as hipóteses das monoaminas, ou seja, que afirma que os pacientes com depressão têm níveis diminuídos de serotonina, noradrenalina e dopamina no sistema nervoso central. Quanto ao papel da dopamina na depressão, a dopamina é um neurotransmissor no hipotálamo e hipófise, que é um substrato neurobiológico chave para recompensa, concentração, motivação, velocidade psicomotora e capacidade de sentir prazer, que podem desempenhar um papel na modulação das emoções humanas. A ativação diminuída da dopamina por uma regulação negativa compensatória dos neurônios podem ocasionar tanto a anedonia quanto a depressão. Em relação aos genes abordados pelo nosso projeto, são o SLC 6A3, também conhecido como DAT1, o DRD2 e o ANKK1, também conhecido como TACI-IA. O SLC6A3, o DAT1, ele é um transportador ativo da dopamina humana, ele regula a concentração de dopamina na fenda sináptica. Ele está localizado no braço curto do cromossomo 5, da região 1, banda 5 e subbanda 3. Muitos estudos têm relacionado seu polimorfismo com a depressão e como um fator de risco para tentativas de suicídio. Já o gene DRD2, ele codifica o receptor de dopamina D2, localizado na região cromossômica do braço longo do cromossomo 11, região 2, banda 3 e subbanda 2. O polimorfismo do gene DRD2, eles podem modular a gravidade dos sintomas neuropsiquiátricos e a reatividade da farmacoterapia, afetando a estabilidade e a síntese do RNA mensageiro, impactando a densidade e a afinidade do receptor D2 e diminuindo assim a ligação ao receptor D2. Estudos têm relacionado o polimorfismo da DRD2 como um possível marcador para prever a vulnerabilidade ao transtorno depressivo maior. O polimorfismo do gene ANKK1, também conhecido como TACI-IA, é identificado pela troca de uma citosina por uma timina, que causa a substituição de glutamina por lisina na 11ª repetição de anquirina de ANKK1. Ela interage indiretamente com o DRD2 por meio de alterações dos genes regulados por fator nuclear Kb. Foi demonstrado em alguns estudos que a ANKK1 é ativado pela apomorfina, uma agonista dopaminérgica, indicando uma conexão potencial entre este gene e o sistema dopaminérgico. Estudos associam o polimorfismo desse gene com obesidade, fome hedônica e fator de risco para tentativa de suicídio. O presente estudo tem como objetivo identificar a distribuição dos polimorfismos genéticos dos genes SLC6A3, DRD2 e ANKK1. Também tem como objetivo dosar a concentração sérica de proteínas e, por fim, verificar o acompanhamento terapêutico dos pacientes diagnosticados com transtorno depressivo maior em uma população brasileira através de um estudo transversal, descritivo e de caso controle. Como metodologia, como disse anteriormente, trata-se de um estudo transversal, descritivo e de caso controle. Então, foi aplicado um termo de consentimento livre e esclarecido, TCLE,
para todos os participantes do presente estudo, sendo a pesquisa aprovada pelo Comitê de Ética da FCE, FEPEX e CONEP. Essa é uma tabela falando dos critérios de inclusão e exclusão tanto do grupo caso como do grupo controle. Como critério de inclusão dos pacientes casos, são pacientes de ambos os sexos, com idade maior que 18 anos e pacientes que têm o diagnóstico de transtorno depressivo maior e que sejam acompanhados pelo CAPS-3 da Samambaia Sul há pelo menos 3 meses. Já como critério de inclusão dos pacientes do grupo controle, são também indivíduos de ambos os sexos, idade também maior que 18 anos e não possuir o diagnóstico de transtorno depressivo maior ou qualquer outro tipo de problema neurológico, como Alzheimer, Parkinson e dentre outros. Em relação aos critérios de exclusão do grupo caso, são excluídos aqueles pacientes que têm idade inferior a 18 anos, pacientes com problemas neurológicos que tenham Alzheimer, Parkinson, esquizofrenia, demência vascular, dentre outros, aqueles participantes que não aceitaram participar da pesquisa ou os representantes legais desses pacientes que não consentiram com a participação, pacientes que fazem a utilização abusiva de álcool e outras drogas ilícitas e pacientes diagnosticados como transtorno depressivo maior, mas que não fazem uso de medicamento ou que fazem em um período menor de 3 meses. Em relação aos critérios de exclusão para o grupo controle, também pacientes que têm idade inferior a 18 anos, pacientes que são parentes dos pacientes portadores do transtorno depressivo maior, aqueles que não aceitaram participar da pesquisa ou os representantes legais não consentiram a participação, e pacientes que fazem a utilização abusiva de álcool e outras drogas. Posteriormente, será realizado 2 coletas ao total, sendo a primeira naquele momento inicial com o paciente, e uma coleta posterior após 3 meses para verificação e acompanhamento da parte farmacológica. As amostras de sangue total dos pacientes portadores do transtorno depressivo maior, elas estão sendo coletadas via punção venosa. A gente coleta cerca de 10 ml e essas coletas elas acontecem para os participantes do grupo caso no Centro de Atenção Psicossocial CAPS-3 da Samambaia. Este sangue coletado eles são distribuídos em 2 tipos de tubos. O primeiro tubo ele é evacuado com EDTA, como anticoagulante, e o outro tubo ele é evacuado com um ativador de coágulo mais gel. Além desse sangue ser utilizado para as análises genéticas, outra parte dessas amostras coletadas será para promover as análises bioquímicas, como glicose, colesterol total, e essas análises elas são feitas em um laboratório contratado. Além do sangue, algumas informações serão coletadas dos prontuários dos participantes, dados como formas de diagnóstico dos pacientes do grupo caso, tratamento medicamentoso, dose, tempo de uso, relato dos participantes e também a aplicação de instrumentos, sendo o primeiro ele o inventário de depressão de Beck, que é o BDI, o outro a escala de avaliação de depressão de Hamilton, que é o HAMD, e, por fim, o questionário sobre qualidade de vida, que é esse WHOQOL-BREF, que serve para verificar a qualidade de vida dos participantes. Os outros questionários, como o BDI e o HAMD, eles são utilizados para verificar a questão em relação da depressão e suicídio.
Posteriormente, haverá o DNA, será extraído do sangue periférico com o uso de kit de extração. O DNA que obteve será estocado a menos 20 graus Celsius até o momento das análises. Em seguida, faremos uma reação em cadeia polimerase, uma PCR, no qual consiste na amplificação de dos fragmentos específicos de DNA respectivos desses 3 genes, né? Tanto o SLC6A3, o DAT1, o DRD2 e o ANKK1. E o último passo vai ser realizar as análises estatísticas. Então, as frequências alélicas e genótipicas serão estimadas, elas serão estimadas utilizando o programa SPSS versão 20.0 e sendo expressas como uma porcentagem de números de alelos. Além disso, será aplicado o teste Q-quadrado e o Odds Ratio, OR, de forma a comparar a distribuição das frequências e também fazer possíveis associações com os alelos e genótipos entre os dois grupos avaliados, caso e controle. Será considerada associações com probabilidades menores que 5%, ou seja, que o P seja menor que 0,05. O que eu espero dos resultados do nosso projeto? O primeiro resultado é estudar e compreender mais sobre o polimorfismos dos genes SLC6A3, o DAT1, o DRD2 e o ANKK1. Também conseguir associá-los, os polimorfismos estudados, com as alterações bioquímicas. Outros resultados que também espero obter é verificar a influência da farmacogenética desses polimorfismos utilizados no tratamento para o transtorno depressivo maior e também compreender um pouco mais esses aspectos fisiopatológicos de diagnósticos e tratamento do transtorno depressivo maior. Então, os desafios que encontrei no decorrer dessa pesquisa, acho que não só atingiu a minha pesquisa em si, mas também atingiram outros projetos de pesquisa da Universidade de Brasília, que é exatamente a questão da pandemia. Então, tivemos que nos adaptar e realizar algumas modificações na hora de recrutar esses pacientes a comparecer ao CAPS 3 da Samambaia Sul. Separamos alguns dias da semana para a realização dessa coleta e fazemos poucos agendamentos de pacientes ao dia, exatamente para não haver aglomeração, que mesmo com as vacinas, né, e uma frouxidão do isolamento social, a gente tem que se preocupar muito com a questão da biossegurança desses pacientes, não os oferecendo risco, porque ainda estamos vivendo no período pandêmico. Muitos pacientes também agendam conosco e acabam não comparecendo. Então, o desafio é exatamente esse, é aumentar mais a nossa quantidade amostral. E o segundo desafio que estamos enfrentando é a dificuldade em entrar em contato com os pacientes, visto que muitos deles eles apresentam fichas desatualizadas com os números de telefone. Então, quando ligamos para fazer a marcação para coleta, muitas vezes a gente não consegue encontrar e chamar esse paciente para participar da nossa pesquisa. Por fim, deixo meu e-mail e me coloco à disposição para solucionar quaisquer dúvidas e questionamentos que vocês tiveram assistindo esse vídeo. E quero deixar o meu profundo agradecimento pela atenção de todos vocês. Muito obrigada!